vamos calcular o módulo do campo elétrico gerado por uma carga pontiforme. Na verdade, nós vamos mostrar matematicamente que o campo elétrico gerado por essa carga pontiforme, que seria uma carga fixa em determinado ponto, ele não depende da carga de prova. A carga de prova é apenas para a gente provar a existência dele, mas o valor, né, a sua intensidade, não tem uma dependência com essa carga de prova. Então, vou colocar aqui, ó, uma carga pontiforme, ela é uma carga fixa num ponto. Então, você vai perceber que na questão vai afirmar sobre isso. Uma determinada carga pontiforme, ela apresenta tal módulo e assim sucessivamente. Então, nós vamos partir de qual ponto? Coloquei aqui para vocês a equação, que é a nossa equação final. Mas nós vamos partir dessa ideia de que o módulo do campo, ele é a razão entre a força e a chamada carga de prova. Então, se eu tenho essa aqui como sendo a minha carga pontiforme e a uma certa distância, ou seja, num ponto P, eu simplesmente colocar uma carga Qzinho, que eu vou chamar de carga de prova, então essa aqui é minha carga de prova. Isso significa dizer que entre a carga Qzão e a carga Qzinho surgirá uma força, certo? Que terá uma interação, ou atrativa ou repulsiva. Isso vai depender do sinal. Como eu coloquei aqui apenas o Qzinho, dá uma sensação de um valor positivo. Então, seria uma força de repulsão. O certo é que, entre essas duas cargas, surge, então, uma força, e aí essa força elétrica pode ser calculada através da lei de Coulomb. Então, vou fazer isso aqui, ó. O campo nada mais é do que o K vezes o produto entre as cargas. Tudo isso, novamente a borracha aqui, faltou só um espaçozinho. Tudo isso dividido pela distância que as separa. Essa parte de cima é a força. Só que, para calcular o módulo do campo, eu pego a força e divido pela carga. Aí nós temos uma situação que é uma divisão envolvendo frações. Qual o procedimento básico da matemática? Repete a fração que está no numerador e multiplica pelo inverso da que está no denominador, que é onde tem o Q. Então, o inverso de Q é 1 sobre Q. O que dá para a gente perceber aqui? Que eu tenho um Q no numerador e um Q no denominador. Isso faz com que eles se anulem. E aí a gente chega nesta expressão matemática, provando assim que a intensidade desse campo elétrico, na verdade, não depende do módulo da carga de prova. Depende apenas daquela carga que está fixa naquele ponto. E aí quais são os lembretes, né, que a gente poderia colocar aqui? Existe uma relação entre campo e distância, que é uma relação inversamente proporcional. Então, daqui eu posso tirar essa relação matemática. E e D ao quadrado apresenta uma relação inversamente proporcional, certo? E aí eu vou aproveitar esse momento que eu estou falando em relação inversamente proporcional para mostrar para vocês que existe uma representação gráfica dessas grandezas que é mais ou menos assim, ó. Quando você tem grandezas inversamente proporcionais, o gráfico que representa é uma curva chamada de hipérbole. Então vai ser comum vocês encontrarem lá um gráfico que ele vai fazendo essa curva aqui. Claro que nós temos aqui uma dependência com o quadrado da distância, e aí essa hipérbole, né, ela recebe o nome aí de hipérbole, que é a hipérbole cúbica. Mas vale salientar que quando você vê um gráfico com esse formato, ele vai representar uma relação inversamente proporcional entre as grandezas. E eu posso tirar uma outra relação, que é entre o módulo do campo, coloquei um D de distância aqui, mas na verdade é um Q de carga.
qual é a percepção que nós temos? A relação de dependência é de que o campo e a carga, eles são diretamente, então a gente coloca aqui, ó, diretamente proporcionais. O que isso quer dizer? Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro também diminui. E aí, nos resta agora praticar, ou seja, pegar algumas questões para treinar essa manipulação da equação que acabamos de deduzir. Então, coloquei, calcule o campo elétrico criado por uma carga Q, situada no vácuo em um ponto distante 3 vezes 10 a menos 2 metros. Então, basicamente, é isso aqui, ó. K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Esse K é a constante, né, eletrostática no vácuo. Então, ele vale 9 vezes 10 elevado a 9. A carga vale 2 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido pela distância, que é uma distância de 3 vezes 10 a menos 2. Isso tudo ao quadrado. Aqui é só manipular matematicamente. Então, você faz o 9 vezes 2, que vai dar 18, e aí resolve as potências. Então, conserva-se a base e soma os expoentes. Então, 9 mais menos 6 é como se fosse 9 menos 6. Na parte de baixo, você eleva, ó, como tem um produto, você faz 3 ao quadrado, que é 9, vezes, aí resolve a potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. Isso aqui fica 10 a menos 4. Continuando aqui a nossa brincadeira, você vai dividir o 18 pelo 9. Então, isso aqui vai dar 2. E aí, volta àquela situação. Divisão de fração, ou divisão de potência de mesma base. Você repete o expoente de cima e troca o sinal do expoente que está embaixo. Então, isso aqui fica 2 vezes 10 elevado a 7. Alisson, qual vai ser a unidade de medida? Aí você lembra, campo elétrico vai ficar Newton por Coulomb. Alisson, eu fiquei em dúvida. Dá uma voltadazinha aqui que você tem, ó. Coloquei todo o procedimento, o nome das grandezas e as unidades que vocês utilizarão. Outra coisa, caso vocês tenham dúvida nessa parte da matemática básica, lembra do que eu fiz aqui, ó. Eu peguei o 9 e fiz o quê? Multipliquei pelo 2. Aí deu quanto? Deu 18, ó. Vou deixar o destaquezinho aqui. Aí esse 2 que está ali, eu fiz o quê? Eu dividi o 18 pelo 9, que deu 2, e segui com o meu procedimento matemático. Para não ficar parecendo aquele oba-oba, aí eu coloquei uma questão agora mais interessante. Lembra que eu citei lá a questão do gráfico, né, que é a hipérbole, e aí eu coloquei aqui os valores em um gráfico. Você observa que eu tenho o campo em função da distância, tem a curva que eu comentei com vocês, e agora a gente vai observar. O diagrama acima representa a intensidade do campo elétrico originado por uma carga Q, fixa no vácuo, em função da distância à carga. Determine, então, letra A, o valor da carga Q que origina o campo. Então, basicamente é isso aqui, ó. Campo é igual a K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. Esses valores nós vamos ter que procurar no gráfico, porque como está pedindo a carga, eu preciso do campo, da constante e da distância. A constante a gente já sabe, mas você vem aqui no gráfico e acha, ó, para esse ponto eu tenho o campo igual a 5,4 vezes 10 elevado a 6. A constante vale 9 vezes 10 elevado a 9, vezes a carga dividido pela distância, que é 0,1. Só que esse 0,1 ele é elevado ao quadrado. Aí o que acontece? Quando você vai simplesmente resolver esse problema, você vai ter que multiplicar aqui 0,1 por 0,1, porque é o tal do 0,1 ao quadrado. Então o que você poderia pensar? Poderia simplificar aqui, ó, o 5,4 com 9. Então eu vou fazer essa opção para ver se a gente ganha tempo. Ó. Vou fazer 5,4 dividido por 9. Quando eu faço isso, vai dar 0,6. Então eu vou escrever aqui, ó, esse 0,6 ele vem para cá. 0,6 vezes 10 elevado a 6, que vai ser igual, deixa eu voltar aqui a cor que eu estava usando, igual, aqui eu cortei o 9, é como se tivesse ficado 1, vezes 10 elevado a 9, vezes Q.
Aqui embaixo fica 0,01. Aí o que a gente pode fazer? Ou transforma isso aqui numa potência de base 10, ou você divide 1 por 0,1. Mas vale salientar que 0,01 é a mesma coisa que 1 dividido por 100. Então o que ia acontecer aqui? Você ia ficar com 1 dividido por 1 sobre 100. Isso aqui é a mesma coisa que o quê? 1 vezes 100 dividido por 1. Então se você dividir aqui, ó, 1 por 0,01, isso aqui vai dar 100. Ou você pode fazer esse procedimento matemático aqui, ó, 0,6 vezes 10 elevado a 6 é igual a 1 vezes 10 elevado a 9 vezes Q, dividido por 1 vezes 10, aí você deslocou a vírgula para a direita, elevado a menos 2. A partir desse momento é só cruzar, e aí você tem Q vezes 10 elevado a 9, esse 1 aqui você pode desconsiderar, é igual a 0,6 vezes 1, vai dar 0,6, vezes 10 elevado a 4. Qual a percepção que nós temos? De que a carga ela fica igual a 0,6 vezes 10 elevado a 4, dividido por 10 elevado a 9. Como eu tenho aqui uma potência no denominador, eu tenho que passar ela para cima. Então ficaria 0,6 vezes 10, aí repete a de cima e troca o sinal da que está embaixo. Então isso aqui vai me dar o quê? Carga, opa, saiu uma coisinha inadequada, carga é igual a 0,6 vezes 10 elevado a menos 5 coulombs. Essa pode ser uma resposta? Pode. Só que se tivesse alternativa, provavelmente estaria em notação científica. Aí você desloca a vírgula uma vez para a direita. Deslocando uma vez para a direita, fica 6, e aí você diminui uma casa ali. Então, menor do que menos 5 uma casa, seria menos 6 coulomb. Essa é a nossa resposta final da letra A. Observe que eu não usei essa divisão do 1 por 0,01, porque talvez não fosse nos beneficiar. Mas foi apenas uma sugestão. Quem gostar de aventuras aí na matemática pode se divertir numa boa. E aí vem a letra B. Na letra B, solicita o valor do campo elétrico no ponto situado, no ponto P, a 0,5 metros da carga. Então, agora, você pega a equação K vezes Q dividido pela distância ao quadrado. E aí, no lugar do Q, você coloca o resultado encontrado. Então, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 9, vezes 6 vezes 10 a menos 6. Tudo isso dividido por 0,5, só que 0,5 ao quadrado. Isso aqui vai me dar 9 vezes 6, e aí vocês vão lembrar que 9 vezes 6 vai dar 54, vezes 10 elevado a 3. Aqui embaixo, gente, vocês podem pensar assim, ó, 0,5 ao quadrado é 0,25. E 0,25 é a mesma coisa que 1 sobre 4. Ou seja, quando você está dividindo um número, certo, por 0,25, é a mesma coisa que você pegar esse número e multiplicar por 4. Então fica uma sugestão aqui, ó. Você vai dividir 54 por 0,25, isso vai dar 216 vezes 10 elevado a 3 Newton por Coulomb. Esse 216 não está no formato de notação científica, então é comum que a gente aqui desloque a vírgula para a esquerda. Aí viraria 2,16, como eu desloquei duas vezes para a esquerda, eu aumento 2 unidades. E aí fica vezes 10 elevado a 5, e a minha resposta, Newton por Coulomb. Como dica aqui, eu falei que ia colocar uma dica para vocês, eu vou apenas colocar aqui, ó, 0,25 é a mesma coisa que 1/4. E aí vai ficar uma dica mais ou menos assim, ó. Dividir por 0,25 é você simplesmente multiplicar
o valor por 4. E aí vocês vão lembrar dessa dica e vão arrasar. Gente, espero que vocês tenham gostado, né? Fui separando aí os temas. Demorei um pouquinho para resolver a questão, porque eu fui colocando detalhes, mas o objetivo é que vocês consigam compreender. Então, aguardo vocês no próximo vídeo.